Às vezes, aquilo que você mais deseja é exatamente o que te cega. Essas palavras doem, não doem? Mas elas carregam uma verdade que a maioria de nós prefere ignorar. Meus amigos, quanto mais forte você se agarra a alguém que está escorregando para longe, mais rápido essa pessoa corre. Quanto mais apertado é o seu aperto, mais ela sente vontade de escapar. Mas aqui está o paradoxo. No exato momento em que você solta, no momento em que para de perseguir, é exatamente aí que ela começa a sentir a sua ausência ecoar nos ossos. Fique comigo, porque hoje não estamos aqui para falar de jogos ou truques. Estamos aqui para falar de algo muito mais poderoso, a mudança que acontece dentro de você e que vira tudo de cabeça para baixo. Imagine isso comigo. Imagine segurar uma barra de sabonete na mão. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa pelos dedos. É assim que se sente quando você corre atrás de alguém. Quanto mais você aperta o controle, mais escorregadia a pessoa se torna, até que você fica apenas com a palma da mão vazia. Mas no momento em que você relaxa, no momento em que solta, de repente, ela permanece ali. Esse é o paradoxo do desejo humano. A pressão afasta as pessoas. A liberdade as atrai de volta. Por tempo demais, te contaram a mentira de que, se você tentasse mais um pouco, enviasse mais uma mensagem, pedisse desculpa mais uma vez, aparecesse com ainda mais esforço, de alguma forma tudo se consertaria. Mas me diga, meus amigos, isso alguma vez realmente funcionou? Ou só ensinou a outra pessoa que ela podia te tratar como uma opção enquanto você implorava para ser escolhido? A mentira é que correr atrás prova o seu amor. A verdade é que correr atrás só prova o seu medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Mas aqui está o que o estoicismo nos ensina. Aquele que teme sofrer já sofre aquilo que teme. Você tem sofrido não pelo que eles fizeram, mas porque teve medo de soltar. E ainda assim, no momento em que você para de temer isso, as correntes começam a se quebrar. Pense em si mesmo como um farol, meus amigos. Um farol não corre atrás dos navios implorando para que se aproximem. Ele permanece firme, inabalável pela tempestade, apenas iluminando. Os navios que precisam dele encontram o caminho de volta, e os que não precisam nunca foram feitos para o seu porto. Veja bem, quando você para de querer alguém de forma desesperada, você para de viver reagindo a essa pessoa. Você retoma o seu poder. Você se torna o mistério que eles não conseguem resolver. O silêncio que eles não conseguem ignorar. A presença que eles não conseguem substituir. E é aí que tudo muda. Eles olham para trás e, pela primeira vez, enxergam o que nunca viram quando você estava sempre disponível: o seu valor. Agora, não estou dizendo que isso é fácil. Se afastar, soltar, encontrar paz no silêncio, esse é o verdadeiro teste de coragem. Como disse Sêneca, às vezes até viver é um ato de coragem. E no seu caso, viver sem a validação deles, respirar sem a aprovação deles, seguir em frente sem a mão deles, esse é o ato de coragem que te liberta. Então, ao começarmos essa jornada, lembre-se disso. Você não está perdendo ninguém. Você está se encontrando. Você não está desistindo. Você está amadurecendo. E quando você abraça isso, você vê o paradoxo por si mesmo. Eles retornam quando você já não os quer mais. Escolher a sua paz se torna o seu alicerce, a sua força. Permanecer firme, calmo e estoico muda tudo. Você se torna poderoso no momento em que para de precisar daquilo que antes te controlava. Essas palavras podem te abalar, meus amigos, mas elas carregam uma verdade que muitos homens se recusam a encarar. Porque, sejamos honestos, você esteve dando tudo de si, aparecendo, sacrificando, fazendo tudo ao seu alcance para manter a conexão viva. E, em troca, eles se afastaram
esfriaram, agiram como se a sua devoção fosse um peso e não uma bênção. E foi aí que você começou a se perguntar por quê, quanto mais tentava, mais eles se distanciavam. Imagine-se em um campo, correndo atrás de uma borboleta. Toda vez que você estende a mão, ela voa um pouco mais longe. Você corre mais rápido, se estica mais alto, até que o cansaço te faz cair. E no momento em que você para, a borboleta volta e pousa suavemente no seu ombro. Esse é o paradoxo da conexão humana. Quando você persegue, você repele. Quando você permanece, você atrai. Mas aqui está a verdade dura. Você não percebeu a mudança porque estava ocupado demais correndo. Quantas noites você ficou acordado, rolando mensagens antigas, repetindo conversas na sua cabeça, pensando se poderia ter dito algo diferente? Quantas vezes você enviou aquela última mensagem, acreditando que dessa vez eles veriam o seu valor? E quantas vezes você ficou encarando o silêncio na tela, com nada além das próprias dúvidas ecoando de volta? Esse é o ciclo. Essa é a prisão. E você ficou preso nela por causa de um medo, o medo de ser esquecido. Mas aqui está a mentira que você aceitou como verdade, a de que o seu valor depende da atenção deles, de que se eles não voltarem, isso significa que você não foi suficiente. E assim, como um homem perdido no deserto, você tem bebido de um copo vazio, esperando que uma gota do afeto deles mate a sua sede. Mas ouça com atenção, meus amigos. O seu valor nunca esteve ligado à rapidez com que respondem, à frequência com que te tranquilizam ou à escolha deles. O seu valor é intocável. Ele está gravado em quem você é, não concedido pela presença instável de outra pessoa. Epicteto disse que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é aí que a mudança começa. Porque no momento em que você para de correr atrás, no momento em que para de se medir pela reação deles, o equilíbrio de poder se inverte. Você deixa de ser o buscador desesperado. Você se torna a quietude que os desconcerta, o silêncio que os faz questionar, o mistério que eles não conseguem decifrar. Essa é a mudança que eles nunca viram chegando. Não confunda isso com vingança. Você não se afasta para puni-los. Você se afasta porque finalmente percebe o custo de dar sem limites a alguém que nunca segurou firme. Pense em si mesmo como uma árvore. Quando o vento sopra forte, os galhos balançam, mas as raízes permanecem firmes. Você vinha se dobrando a cada rajada, se esticando para agradar, quebrando a própria estrutura só para manter o outro confortável. Mas não mais. A partir de agora, você cria raízes. Você se torna firme, centrado, inabalável. E quando a tempestade percebe que não consegue mais te dobrar, ela recua. Claro que não é fácil. Dói se afastar quando o instinto grita para você se aproximar. Parece errado ficar em silêncio quando o coração quer falar. Esse é o campo de batalha dentro de você. O medo sussurra que talvez eles te esqueçam, que sigam em frente, que o silêncio os afaste para sempre. Mas, e se eu virar essa pergunta para você? E se o seu silêncio for exatamente o que os obriga a enxergar o que perderam? E se o risco de soltar for o único caminho para você se recuperar? Aqui está a parte que a maioria dos homens nunca entende. Quando você para de reagir, você deixa de ser previsível. E quando deixa de ser previsível, você se torna inesquecível. Eles esperavam sua mensagem depois de uma discussão. Esperavam seu pedido de desculpas, mesmo quando você não estava errado. Esperavam que você aparecesse depois de alguns dias. Esse era o ritmo, esse era o conforto deles. Mas agora esse conforto acabou. E o silêncio que antes parecia irrelevante começa a pesar. Essa é a mudança. Esse é o poder. Marco Aurélio disse que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, o que acontece quando seus pensamentos mudam,
de como faço para trazê-los de volta, para como protejo a minha paz. Tudo muda, porque em vez de se agarrar à validação de alguém, você começa a investir em si mesmo. Você encontra força na quietude, clareza no silêncio e liberdade no ato de soltar. Então, deixe isso afundar. A versão de você que corre atrás, que pede desculpas sem necessidade e implora por atenção termina aqui. Das cinzas surge uma versão mais forte. Uma versão que não se abala com a indiferença. Uma versão que não perde o sono por sinais confusos. Uma versão que não se dobra mais para receber migalhas de afeto. Esse é o homem que inspira respeito. Esse é o homem que atrai pessoas sem precisar mover um dedo. Mas ouça com clareza. O objetivo não é fazê-los voltar. O objetivo é superar a necessidade deles. E quando isso acontece, de forma irônica e inevitável, é aí que eles retornam. Não porque você correu atrás, mas porque parou. Não porque implorou, mas porque permaneceu firme. E então, meus amigos, você terá que decidir se o retorno deles ainda é digno do homem que você se tornou. A força do silêncio fala mais alto do que 1000 desculpas. O silêncio é uma fonte imensa de poder. Isso pode parecer simples, mas quando você realmente permite que essas palavras entrem, começa a enxergar a força que sempre esteve ali. Por muito tempo, te ensinaram que a forma de manter alguém era se explicar, insistir, pedir desculpas, até quando você não tinha culpa alguma. Você acreditou que as palavras certas, no momento certo, com o esforço certo, poderiam consertar rachaduras que nunca foram suas para reparar. Mas a verdade é esta: seus pedidos de desculpa não curaram a situação. Eles alimentavam a ilusão de controle. E no momento em que você parou de falar, no momento em que permitiu que o silêncio falasse, foi aí que tudo mudou. Vamos criar uma imagem. Imagine um tambor. Você pode batê-lo sem parar, fazendo barulho, enchendo o ar de som. Mas o que dá poder ao tambor não são apenas as batidas. É o vazio por dentro, o espaço oco. O silêncio que faz cada batida ressoar. Sem silêncio, não há ritmo. Sem vazio, não há som. Agora me diga, quantas vezes você enviou aquela mensagem longa, abrindo o coração, só para receber uma resposta fria e curta? Quantas vezes você pediu desculpa apenas para acabar com a tensão, mesmo sem ter culpa? E quantas vezes você se convenceu de que mais uma explicação finalmente faria outra pessoa entender? Mas isso realmente mudou alguma coisa? Ou só reforçou a ideia de que, não importa como eles agissem, você sempre seria o primeiro a ceder? Aqui está a mentira. Palavras vão conquistar alguém. A verdade é que palavras perdem valor quando são usadas sem equilíbrio. Eles sabiam que você voltaria com outra mensagem. Sabiam que você ligaria só para saber como estavam. Sabiam que, se ficassem em silêncio tempo suficiente, você quebraria primeiro. E toda vez que isso acontecia, você os treinava a acreditar que a sua paz estava sob o controle deles. Mas o silêncio quebra esse ciclo. O silêncio vira o jogo. Epicteto disse que, se alguém consegue te provocar, é porque a sua mente foi cúmplice da provocação. E é isso que o seu silêncio faz. Ele se recusa a ser cúmplice. Ele diz: eu não jogo mais esse jogo. Porque o silêncio, diferente das palavras, não pode ser distorcido. Não pode ser discutido. Não pode ser descartado. Ele simplesmente permanece, inegável. Inegável no peso, inegável na verdade. Mas sejamos honestos, não é fácil ficar em silêncio. No começo, o silêncio pesa. Parece estranho, a mente se enche de perguntas. E se eles acharem que eu não me importo? E se seguirem em frente? E se nunca mais voltarem? O medo se aproxima, sussurrando que, se você não disser nada, vai perdê-los para sempre. Mas é aqui que mora o paradoxo. Não é o silêncio que faz alguém ir embora.
É o barulho do desespero. O silêncio não é ausência de cuidado, é presença de força. E força é algo que eles nunca esperaram de você. Pense em um tribunal. Quando o acusado não diz nada, isso desconcerta o promotor. Eles esperavam uma defesa, uma justificativa, uma história para atacar. Mas o silêncio obriga à reflexão. O silêncio coloca o foco nas ações do outro. É exatamente isso que acontece nos seus relacionamentos. Quando você para de se justificar, quando para de pedir desculpa pela paz, a outra pessoa fica sozinha com o eco das próprias escolhas. E esse eco é muito mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Marco Aurélio disse que a melhor resposta à raiva é o silêncio. E não é só para a raiva. É também para manipulação, confusão, sinais mistos. Você não vence com barulho. Você vence com quietude. E essa quietude assusta quem antes vivia das suas reações. Eles sabiam como apertar seus botões, sabiam quais cordas puxar. Mas no momento em que essas cordas deixam de te mover, a ilusão de controle se quebra. É por isso que o silêncio fala mais alto do que desculpas. Ele é a declaração de que você retomou o seu poder. E lembre-se, o silêncio não é amargura, não é ressentimento. É escolher não desperdiçar energia onde ela não é valorizada. É colocar a sua paz acima de discussões vazias. É deixar que a sua calma fale por você, porque o seu silêncio não é vazio. Ele é cheio de clareza. Ele diz: eu não estou aqui para te convencer do meu valor. Ou você enxerga ou não. E se não enxergar, esse não é um peso que eu preciso carregar. Pense em uma vela acesa no escuro. A chama não grita para ser notada. Não implora por reconhecimento. Ela apenas brilha. E quanto mais escuro o ambiente, mais intensa ela parece. Esse é o seu silêncio. Quanto mais quieto você se torna, mais ele destaca o que foi perdido. Porque silêncio não é fraqueza, é iluminação. Ele revela verdades das quais fugiram. Mostra a ausência daquilo que antes era tomado como garantido. E aqui está a ironia bonita de tudo isso. No momento em que você para de preencher o silêncio com desculpas, eles começam a ouvir o que nunca ouviram antes. O peso da sua ausência. O valor da sua presença. Eles ouvem a diferença entre um homem que implora e um homem que conhece o próprio valor. E esse som, meus amigos, é ensurdecedor. Mas não vou mentir. No começo, parece uma batalha. Cada instinto grita para quebrar o silêncio, para procurar, para explicar. E toda vez que você resiste, sente a dor da disciplina e o orgulho da força. Lembre-se disso. Não era para ser fácil. Se fosse, todos dominariam. Mas ao escolher o silêncio, você está dominando a si mesmo. E essa é a forma mais elevada de vitória. Então, guarde isso. Palavras podem ser duvidadas, distorcidas, ignoradas. O silêncio não. O silêncio é firme. O silêncio é definitivo. O silêncio é a linguagem do autorrespeito. E quando você vive isso, não muda apenas o relacionamento. Você muda a sua vida inteira. Às vezes, você só percebe o peso de uma presença quando ela se vai. Essa verdade corta fundo, porque por muito tempo a sua presença foi tratada como algo garantido. Eles sabiam que você sempre estaria ali. Não importava quantas vezes se afastassem. Sabiam que por mais frio que fosse o silêncio deles, o seu nunca duraria. E justamente por você estar sempre ali, nunca entenderam o que significava realmente te perder. Mas no dia em que você recuou, no dia em que parou de correr em círculos, no dia em que não apareceu com mais uma mensagem, foi aí que a lição começou. Imagine um homem segurando uma corrente pesada. No início, o peso parece normal. Ele carrega aquilo há tanto tempo que mal percebe. Até que alguém tira a corrente de suas mãos. Primeiro vem o alívio. Os braços ficam leves. O corpo se sente livre.
Mas depois de um tempo, algo estranho acontece. A ausência daquele peso começa a parecer mais pesada do que a corrente em si. O vazio soa mais alto do que o barulho que existia antes. É isso que a sua ausência se torna. No começo, eles podem até ignorar, talvez se sentir livres, mas à medida que os dias viram semanas, o silêncio fica mais pesado, mais insuportável do que a sua presença constante jamais foi. Quantas vezes você salvou a outra pessoa do próprio vazio? Quantas vezes você mandou mensagem primeiro, só para acabar com a tensão? Quantas vezes você perdoou rápido demais, esperando restaurar a paz? E quantas vezes eles acreditaram que o seu esforço era garantido, que a sua energia era infinita, que a sua lealdade não tinha limite? Eles se acomodaram na sua constância. Apoiaram-se no seu esforço como se ele fosse eterno. Mas quando você finalmente para, quando o esforço acaba, esse conforto desaparece. E o que sobra não é paz. É um vazio que ecoa tudo o que você costumava oferecer. Aqui está a mentira. Eles acreditavam que a sua presença era permanente. A verdade é que a sua presença sempre foi uma escolha. E quando essa escolha deixa de ser feita, a ausência vira um espelho. Eles começam a notar as mensagens que você não envia, as ligações que não faz, as palavras que não oferece mais. No começo, dizem a si mesmos que você está ocupado, que logo vai aparecer. Mas os dias se alongam, o silêncio se aprofunda, e então o peso da sua ausência começa a ser sentido. Sêneca disse que estar em todo lugar é o mesmo que não estar em lugar nenhum. E essa era a sua antiga presença. Ela estava em todo lugar, tão presente que virou parte do fundo. Mas quando você se afasta, quando retira o seu esforço, a sua ausência ganha gravidade. Ela se torna visível, inegável, impossível de ignorar. Eles sentem isso nos momentos silenciosos, quando pegam o celular esperando uma mensagem que não chega. Sentem quando revisitam memórias e percebem que você não faz mais parte do dia a dia deles. O que antes era ruído de fundo se transforma em um silêncio ensurdecedor. Mas sejamos honestos. Recuar não é fácil. Você foi condicionado a acreditar que a sua presença prova o seu amor, que o seu esforço garante o seu valor. Parece errado não fazer nada, permanecer na quietude, deixar o silêncio intacto. A mente te atormenta com perguntas. E se nunca voltarem? E se nem perceberem que eu me fui? E se isso for o fim? Mas aqui está a verdade dura. O fim que você teme é exatamente a lição que eles precisam. Porque a sua ausência não é sobre provar algo a eles. É sobre recuperar a sua paz para você. Pense no oceano. Quando a maré recua, a praia fica vazia. A areia parece nua, sem vida. Mas naquela quietude algo acontece. Conchas, tesouros, coisas escondidas sob a superfície começam a aparecer. É isso que a sua ausência faz. Ela recua a maré da sua presença constante e obriga o outro a enxergar o que sempre esteve ali. O seu valor. Aquilo que foi ignorado. Aquilo que foi desprezado. Aquilo que parecia garantido. Marco Aurélio disse que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos mudam de eu preciso ficar para que não me esqueçam, para eu preciso ir para não me esquecer de mim mesmo, tudo se transforma. A sua ausência deixa de ser fraqueza. Ela se torna força. Se essas palavras ressoam em você, continue caminhando com o canal Motivação Estoica Poderosa. Aqui você encontra reflexões profundas sobre silêncio, autocontrole e força interior à luz do estoicismo. Cada mensagem é um convite para se fortalecer por dentro e viver com mais clareza, firmeza e paz. Isso se torna uma declaração viva de que você não está mais disposto a sangrar por alguém que nem sequer consegue reconhecer o corte. E aqui está a ironia. Eles não entendem a lição de imediato. No começo,
podem até comemorar a sua ausência. Podem achar que venceram alguma batalha, que o silêncio deles derrotou o seu esforço. Mas o tempo é o grande revelador. Porque a cada dia que passa, o peso aumenta. O silêncio fica mais alto. E o conforto da sua presença se transforma no desconforto do arrependimento. É aí que eles começam a sentir a dor daquilo que um dia tiveram, mas já não têm mais. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você disse a si mesmo que a sua presença lembraria a outra pessoa do seu valor? E quantas vezes isso só lembrou que ela podia te tratar como algo garantido? A sua ausência faz o que a sua presença nunca conseguiu. Ela força a consciência. Ela muda o foco. Ela obriga o outro a encarar a realidade de que o homem que aparecia sem falhar não está mais ali. E essa lição queima de um jeito que nenhuma discussão jamais queimaria. Pense em uma sombra. Você só percebe quando a luz se apaga. A sua ausência é essa sombra. Eles não te notaram quando você iluminava a vida deles. Mas quando a sua luz deixa de existir ali, a escuridão faz com que eles se lembrem. Eles começam a reviver os momentos em que você esteve ao lado deles, as vezes em que você perdoou, as noites em que você ouviu, a paciência que você derramou. De repente, essas coisas deixam de parecer pequenas. Elas ficam enormes. Elas se tornam insubstituíveis. Mas aqui está a parte mais importante. Você não cria a sua ausência por causa deles. Você cria por você. Porque um homem que consegue sentar no próprio silêncio, que aguenta o peso de não procurar, que resiste à tentação de quebrar os próprios limites, esse homem é imparável. Esse homem é livre. A sua ausência vira uma lição não só para eles, mas para você também. Ela te ensina que a sua paz não depende da presença de ninguém. Ela te ensina que o seu valor não diminui quando não é reconhecido. Ela te ensina que, às vezes, o maior poder está em ir embora sem olhar para trás. Então, eu vou dizer com clareza, a sua ausência não é punição, é proteção. Não é manipulação, é domínio de si mesmo. E quando você encarna isso, eles sentem o peso. Eles sentem a mudança. Eles sentem uma verdade que jamais esperariam. Que o homem que sempre estava ali, agora se foi. Não por amargura, mas por força. Diga isso para si mesmo. A minha ausência tem poder. Deixe o mundo enxergar. Deixe você mesmo enxergar. Porque quando você assume essa verdade, para de temer o preço do seu silêncio e começa a abraçar o que ele garante: liberdade. E fique comigo, porque o que vem agora vai cortar ainda mais fundo, mostrando como a ilusão de controle deles desmorona quando percebem que já não conseguem te mover como antes. Quem te irrita, te controla. E essas palavras não falam só de raiva, falam de toda a emoção que alguém tenta arrancar de você. Porque, sejamos honestos, por muito tempo eles sabiam exatamente quais cordas puxar. Sabiam como te fazer correr atrás, como te fazer pedir desculpas, como te manter rodando em círculos. Uma resposta fria aqui, uma mensagem atrasada ali, um pouco menos de carinho. E de repente, era você quem corria para consertar tudo. Essa era a ilusão de controle. E você nem percebia que tinha entregado isso. Mas no momento em que você recua, no momento em que para de reagir, essa ilusão se estilhaça como vidro. Imagine um marionetista puxando fios, movendo um boneco de madeira com facilidade. O boneco salta, se curva, dança. Não porque quer, mas porque os fios ditam cada movimento. Agora imagine que um dia esses fios são cortados. O boneco não se mexe mais. O marionetista puxa com mais força, mais rápido, mas nada acontece. A frustração aparece, a confusão cresce. Esse boneco era você, meu amigo. Você era quem reagia a cada puxão nas emoções. Mas agora os fios foram cortados. Você retomou o seu poder. E, de repente, eles não conseguem mais te fazer dançar. Pense nisso. Quantas vezes você recebeu aquela mensagem vaga, sem coração,
e o seu dia inteiro virou de lado. Quantas vezes você viu o silêncio deles e concluiu que precisava consertar alguma coisa? Quantas vezes você deixou o humor deles definir o seu valor? Eles tinham controle não porque mereciam, mas porque você entregou. Cada pedido de desculpas quando você não estava errado, cada explicação quando nenhuma explicação era necessária, cada vez que você procurou só para aliviar o silêncio deles, você estava dando a eles as chaves da sua paz. Aqui está a mentira. Você acreditou que amor é estar sempre disponível, sempre apaziguando, sempre se dobrando. Mas a verdade é que isso não é amor. Isso é servidão. Isso é viver à mercê do humor de outra pessoa. E um homem assim não é respeitado. Ele é usado. O respeito começa no instante em que você entende que as suas emoções são suas, e não um brinquedo nas mãos de alguém. Epicteto disse que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A resposta atrasada não te destruiu. O que te destruiu foi acreditar que o silêncio significava que você não tinha valor. A frieza deles não te quebrou. O que te quebrou foi a história que você contou sobre o que a distância deles significava. Essa é a ilusão de controle. Eles não te controlavam. Quem te controlava era o seu medo de perdê-los. E depois que você enxerga isso, não dá para deixar de enxergar. Claro que essa mudança não é fácil. Quando você para de reagir, você sente a coceira por dentro. Você quer mandar mensagem para quebrar o silêncio, para provar que ainda tem algum domínio. Mas toda vez que você resiste, você corta mais um fio. E quanto mais fios você corta, mais livre você se torna. Por isso é tão desconcertante para eles e para você. Para eles, porque não conseguem provocar a reação que antes dependiam. Para você, porque está aprendendo a viver sem ser puxado. Mas esse desconforto, isso é crescimento. Isso é a liberdade nascendo. Imagine que você segura um carrinho de controle remoto. Você aperta para frente, ele anda. Vira para a esquerda, ele vira. Mas, de repente, as pilhas acabam. Você aperta os botões e nada acontece. Primeiro você pensa que quebrou. Você aperta mais forte, mais vezes, mas o carro não se mexe. Logo vem a frustração. É isso que acontece quando tentam te controlar. Agora os botões deles não funcionam mais. A fonte de energia acabou. E aí eles percebem que o controle nunca foi deles de verdade. Sempre foi seu. Marco Aurélio disse que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E quando você para de deixar o humor deles comandar o seu, você começa a viver essa verdade. O silêncio deles, você responde com calma. A raiva deles, você responde com quietude. O afastamento deles, você responde com autorrespeito. Esse é o homem que não pode ser controlado. Esse é o homem que impõe respeito sem levantar a voz. Mas sejamos sinceros. Quando você começa a se libertar, o medo aparece. Vem aquele sussurro na cabeça. E se eles pararem de se importar? E se o meu silêncio os afastar para sempre? E se eles nunca voltarem? Mas a pergunta real é outra. E se o seu silêncio finalmente te libertar? E se, ao quebrar a ilusão de controle deles, você descobrir o poder que sempre teve? Porque o objetivo não é provar seu valor para eles. O objetivo é parar de negociar seu valor de uma vez por todas. Pense em uma tempestade. Antes, você era como uma folha no vento, jogado de um lado para o outro, sem firmeza. Mas agora você é a montanha. A tempestade continua, mas você não se move. Ela se cansa, tentando te abalar, mas você permanece inteiro. Essa é a diferença. Essa é a virada. E é isso que mais os assusta. Eles não conseguem controlar um homem que se controla. E aqui está a ironia. Eles podem te testar. Podem mandar uma mensagem vaga, soltar uma indireta, tentar te fisgar com distância ou drama. Mas quando você não se abala, quando você não morde a isca,
Quando você fica enraizado na sua calma, eles percebem que o jogo terminou. E o silêncio que você sustenta fica mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito, porque o silêncio não é vazio. É domínio. É você dizendo: eu não respondo mais à confusão. Eu não danço mais no seu ritmo. Eu vivo pelo meu. Então entenda, quebrar a ilusão de controle não é punir ninguém. É libertar você. É entrar na verdade de que as suas emoções pertencem a você e a mais ninguém. E quando você faz isso, eles sentem a mudança, sentem a perda de poder, sentem o peso de perceber que o homem que reagia a tudo agora reage a nada. Esse é o dia em que a ilusão termina. Diga isso para si mesmo. Eu controlo a minha paz. Porque essa é a afirmação que sela a verdade dentro do seu coração. Não é sobre controlar eles. É sobre nunca mais permitir que controlem você. Mostre para si mesmo, mostre para o mundo que a versão antiga de você acabou. E continue comigo, porque o que vem a seguir vai nos levar ainda mais fundo na transformação do homem que não espera mais, que não se dobra mais, que não implora mais, o homem que supera a versão de si mesmo, que um dia entregou o próprio poder. Um homem que espera é um homem que desperdiça. Essas palavras podem doer, mas carregam uma verdade que muitos evitam encarar. Por tempo demais, você esteve esperando. Esperando a resposta deles, esperando a mudança deles, esperando que finalmente enxergassem o seu valor. Você colocou a sua própria vida em pausa, prendendo a respiração por alguém que nem percebeu que estava segurando o seu ar. E a cada segundo que você esperava, você não perdia apenas tempo. Você perdia a si mesmo. Mas o dia em que você para de esperar, meu amigo, é o dia em que você para de desperdiçar. É aí que tudo muda. Imagine-se parado em uma estação de trem. O aviso soa. O trem chegará em instantes. Então você espera. Minutos passam. Horas se arrastam. E ainda assim, nenhum trem chega. As pessoas ao redor vão embora. A plataforma fica vazia. Mas você permanece ali, convencendo a si mesmo de que a qualquer segundo ele vai chegar. Dias depois, você ainda está ali, cansado, faminto, esgotado. A verdade é esta: esse trem partiu há muito tempo, ou talvez nunca fosse chegar. E no momento em que você finalmente vai embora, percebe algo poderoso. Existem outros trens, trens melhores, esperando em outras estações. Esse é você, meu amigo. Você ficou parado em uma plataforma vazia, esperando alguém que nunca teve a intenção de chegar. Mas quando finalmente vai embora, quando para de esperar, descobre um mundo inteiro que estava passando diante dos seus olhos. Deixe-me te perguntar: quantas vezes você segurou o próprio crescimento porque estava esperando a aprovação deles? Quantas oportunidades você ignorou, achando que eles voltariam? Quantas noites você desperdiçou, olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegou? Esperar não era paciência. Era medo disfarçado de lealdade. Medo de que, se seguisse em frente, perderia sua chance. Medo de que, se soltasse, eles desapareceriam para sempre. Mas aqui está a verdade. Se eles fossem feitos para ficar, você não teria que esperar. Marco Aurélio disse que você poderia ser bom hoje, mas escolhe amanhã. Pense nisso. Você poderia escolher paz hoje, clareza hoje, liberdade hoje, mas em vez disso, escolhe esperar pelo amanhã, esperando que outra pessoa decida quando a sua cura começa. Essa não é uma forma de viver. Esperar te torna passivo, reativo, dependente. Mas ir embora, escolher a si mesmo, isso te torna ativo, poderoso, livre. Mas sejamos honestos, não é fácil parar de esperar. Parece traição abandonar a esperança que você carregou por tanto tempo. Parece errado soltar aquilo que você segurou com tanta força. A mente sussurra: e se eles finalmente mudarem amanhã?
E se se arrependerem e eu não estiver mais aqui? E se a minha partida me fizer perdê-los para sempre? Mas aqui está a verdade. Se a sua presença não foi suficiente para que te valorizassem, a sua espera também não será. Esperar não cria amor, só cria tempo desperdiçado. Pense em uma semente plantada na terra. Você rega, cuida, mas ela não cresce. Dias passam, semanas, meses e nada acontece. Em algum momento, a sabedoria te diz que esse solo não pode dar vida a essa semente. Se você continuar esperando, o jardim inteiro definha. Mas se você para, se vai embora e planta em outro lugar, de repente o crescimento começa. Esse é você. Você ficou esperando crescimento onde nunca houve, derramando energia em um solo estéril. Mas o homem que não espera mais pega a semente, a energia, o tempo e investe onde isso pode florescer. A mudança acontece quando você percebe que não estava esperando por eles. Estava esperando por si mesmo, esperando se escolher, esperando se valorizar, esperando entrar na própria vida. E quando você finalmente faz isso, algo incrível acontece. Você deixa de ser previsível. Deixa de ser o homem para quem eles sempre podem voltar quando querem. Deixa de ser a rede de segurança deles. E é aí que eles sentem. É aí que o medo entra neles. Porque o homem que não espera mais é o homem que não precisa mais. Sêneca disse que enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Não é exatamente isso que aconteceu com você? Você ficou em suspensão, esperando que eles decidissem, enquanto a sua própria vida, a sua paz, as suas oportunidades passavam. Mas o homem que não espera mais diz basta. Ele se recusa a deixar a vida escorrer pelos dedos. Por alguém que não consegue enxergar o valor dele. Ele segue em frente não porque odeia o outro, mas porque ama a si mesmo mais. Eles podem te testar, podem desaparecer e reaparecer só para ver se você ainda está esperando. Podem jogar migalhas para ver se você corre de novo. Mas quando você não reage, quando não corre, quando não pausa a sua vida para acomodar a inconsistência deles, eles entendem a verdade. A sala de espera fechou. A porta está trancada. O homem que eles tratavam como garantido foi embora. E essa percepção é mais alta do que qualquer discurso, mais alta do que qualquer pedido de desculpas que você poderia fazer. Mas aqui está a beleza. Quando você para de esperar por eles, você não espera mais por ninguém. Você começa a viver por inteiro. Descobre novas paixões, novas conexões, uma força que não conhecia. Percebe que o seu valor não depende do tempo de ninguém. Você para de olhar para a porta e começa a atravessar novas portas. E nessa liberdade você se torna magnético. Não porque tenta ser, mas porque nada é mais atraente do que um homem que não espera que a vida o escolha. Ele escolhe a vida. Seja claro sobre isso. O homem que não espera mais não fecha o coração. Ele não se torna amargo. Ele se torna mais sábio. Ele aprende que amor não é provado pelo quanto você espera. É provado pelo quanto você cresce. Aprende que paciência sem reciprocidade é traição a si mesmo. Aprende que silêncio, firmeza e movimento falam mais alto do que anos de espera jamais falaram. Então se pergunte, o que esperar te custou? Quantos dias você perdeu? Quantas chances você ignorou? Quantas vezes você abandonou a si mesmo só para permanecer no mesmo lugar por alguém? E depois se pergunte, o que pode acontecer se você parar de esperar agora? Que tipo de homem você se tornaria se se escolhesse neste momento? Essa é a pergunta que muda tudo. Chegou a hora de sair dessa plataforma vazia. Chegou a hora de parar de encarar portas que não se abrem. É hora de avançar. Porque o homem que não espera mais é o homem que retoma a própria vida. E, ironicamente, é nesse momento que eles começam a voltar. Não porque você implorou, não porque você esperou, mas porque você foi embora.
Quando as memórias se transformam em arrependimento, sofremos mais na imaginação do que na realidade. As palavras de Sêneca falavam sobre o medo, mas servem perfeitamente para o arrependimento. Porque o arrependimento não vive no presente. Ele nasce da forma como a memória distorce o passado. Quando eles tinham você, a sua presença parecia comum. As suas mensagens, a sua paciência, a sua escuta constante se misturavam ao fundo, como um ruído constante. Mas quando você se vai, quando o silêncio substitui o que antes era presença, a memória começa a brincar com a mente. Ela não revive a frieza que eles demonstraram. Não lembra da distância que criaram. Ela amplifica os momentos em que você esteve ali, o cuidado que ofereceu, a lealdade que entregou. E, de repente, aquilo que foi ignorado vira tesouro. Imagine um copo de água sobre a mesa. Todos os dias você bebe, reabastece, às vezes nem percebe que ele está ali. Um dia, o copo some. Você estende a mão sem pensar e percebe o vazio. A ausência torna o copo inesquecível. O comum só se torna extraordinário quando falta. É isso que acontece com você. O homem que sempre estava ali agora não está mais. E nessa ausência, cada pequeno gesto seu se torna gigantesco na memória deles. Quantas vezes você se perguntou por que o seu amor não era suficiente? Quantas vezes pensou que, se eles vissem tudo o que você dava, nunca te deixariam ir? A verdade é que eles viram, só não valorizaram, porque presença constante gera acomodação. Eles acharam que você estaria ali para sempre. Mas o arrependimento reescreve histórias. E quando você não está mais disponível, eles passam a lembrar de você de outra forma. Acreditaram que o seu esforço era garantido, que o seu perdão sempre voltaria, que o seu amor não tinha limites. Mas cada gesto seu foi uma escolha. E quando você para de escolher, o arrependimento entra em cena. Ele sussurra à noite que eles tinham e perderam, que seguraram e deixaram escapar. E esse sussurro cresce a cada dia. Mas aqui está a ironia. A memória é seletiva. Eles não lembram das vezes em que ignoraram você. Eles poliram o passado. Lembram do conforto, não das feridas. Glorificam quem você foi, porque agora a mente se apega ao que mais sente falta. E isso não é mais seu peso para carregar. A liberdade nasce quando você solta a necessidade de corrigir o passado. Você já fez a sua parte. Agora o arrependimento é deles. Se essas reflexões tocam você, continue caminhando com o canal Motivação Estoica Poderosa. Aqui você aprende a transformar dor em clareza, silêncio em força e ausência em crescimento. Cada mensagem é um passo a mais rumo a uma vida vivida com dignidade, firmeza e paz interior. Na época, era apenas um ruído de fundo. Mas anos depois, você ouve de novo e, de repente, algo se mexe por dentro. Emoções que você nem sabia que ainda estavam ali. É assim que a memória funciona. Quando eles ouvem o seu nome, veem algo que lembra você ou passam por uma foto, aqueles momentos comuns que você oferecia atingem com a força de uma tempestade. Eles percebem que o homem que trataram como substituível era raro, que a paciência que você deu não era fraqueza, era força, que o amor que você entregou não era desespero, era devoção. E essa compreensão corta mais fundo do que qualquer silêncio que você mantém agora. Mas sejamos claros, o arrependimento nem sempre vem rápido. No começo, eles podem até se sentir livres. Podem se convencer de que fizeram a escolha certa. Mas o tempo nunca perde. À medida que os dias viram semanas e as semanas viram meses, a nostalgia se afia. Eles começam a romantizar aquilo que antes descartaram. Começam a reviver a sua presença na mente. E quanto mais você permanece ausente, mais forte o arrependimento se torna. Ele cresce como uma sombra da qual não conseguem fugir. Aqui está a verdade dura.
Você já não é o mesmo homem que eles lembram. O homem que eles romantizam já nem existe mais. Enquanto eles estão presos ao passado, você cresceu no presente. Você se curou, se fortaleceu, se reconstruiu. Parou de esperar que reconhecessem o seu valor e começou a viver por ele. Então, se eles voltarem, não estarão voltando para o homem que deixaram. Estarão voltando para um homem que não espera mais, não implora mais, não negocia a própria paz. E é isso que faz o arrependimento doer ainda mais, porque o homem que eles querem de volta agora é o homem ao qual já não têm acesso. Marco Aurélio disse que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Enquanto os pensamentos deles são consumidos pelo arrependimento, os seus são alimentados pelo crescimento. Você trocou espera por vida, súplica por construção, saudade por propósito. O arrependimento deles é a prisão deles. O seu crescimento é a sua liberdade. E essa é a inversão definitiva. Mas vamos falar de você por um momento. É fácil se perder na fantasia do arrependimento deles, imaginar que passam noites acordados pensando em você, desejando não ter ido embora. Talvez até passem. Mas a verdade é esta. O seu foco não pode estar na memória deles. Precisa estar na sua realidade. Porque se você fica esperando que o arrependimento deles vire ação, ainda está preso. A liberdade chega quando você entende que o arrependimento pertence a eles, não a você. Então se pergunte, como a sua vida mudaria se você parasse de se preocupar com a forma como eles vão se lembrar de você e começasse a se concentrar em como você vai se lembrar de si mesmo? Você vai se lembrar como o homem que esperou infinitamente que alguém enxergasse o seu valor? Ou como o homem que foi embora com dignidade, que escolheu paz em vez de caos, que transformou o arrependimento em um espelho do qual eles nunca conseguiram escapar? A sua ausência já começou a escrever o arrependimento deles. Você não precisa forçar nada. Não precisa lembrar ninguém. Não precisa provar coisa alguma. Agora o tempo é o mestre. E o arrependimento é a lição que eles precisam aprender sozinhos. Guarde isso dentro de você. O arrependimento deles não é o seu fardo. Você não vive das memórias deles, da nostalgia deles ou de segundas chances. Você vive do seu crescimento, da sua liberdade, da sua paz. O silêncio é o espelho da sua firmeza. A melhor resposta à raiva é o silêncio. Essas palavras ecoam ainda mais fortes hoje. O silêncio não é fraqueza, não é ausência. O silêncio é um espelho. Quando você para de explicar, de se defender, de pedir desculpas, você ergue esse espelho diante deles. E pela primeira vez, eles são forçados a se ver, a encarar o que fizeram, o que perderam e quem se tornaram. Pense em um lago calmo pela manhã. A água reflete tudo com perfeição. As árvores, o céu, o seu próprio rosto. Mas jogue uma pedra e as ondas distorcem a imagem. As suas palavras eram essas ondas. Você falava, explicava, tentava consertar, provar o seu valor. Quanto mais falava, mais a imagem se distorcia. Só na quietude, só no silêncio, a verdade se torna inegável. E é aí que eles veem o reflexo que evitavam, o reflexo das próprias escolhas. Quantas vezes você se explicou para alguém que não estava ouvindo? Quantas vezes tentou lembrar alguém do seu valor e viu isso ser ignorado? Cada vez que fez isso, você embaçou o espelho. Deu espaço para que distorcessem suas palavras, minimizassem seu esforço e justificassem o comportamento deles. Mas quando você se cala, quando simplesmente para de jogar o jogo, o espelho se limpa. O que eles veem deixa de ter desculpas. É cru, é real e dói. Eles acreditaram que o seu silêncio não significaria nada, que poderiam te ignorar sem consequência, que a sua paciência não teria fim. Mas a verdade é que o seu silêncio grita mais alto
do que suas palavras jamais gritaram. Ele diz que você não implora mais por respeito, não corre atrás do que confunde, não sacrifica a própria paz para manter alguém confortável. Essa verdade ecoa dentro deles muito depois que você se cala. É como alguém que evita um espelho por anos. Sabe que mudou, mas não quer encarar. Quando finalmente olha, a realidade se impõe. É isso que o seu silêncio faz. Ele obriga o outro a encarar a perda sem distrações. E o silêncio não pode ser conquistado. Podem discutir suas palavras, mas não podem discutir sua firmeza. Podem ignorar mensagens, mas não conseguem ignorar o peso de alguém que se recusa a quebrar a própria paz. Sejamos honestos. Ficar em silêncio exige mais força do que falar. A vontade de se explicar surge. A vontade de provar quem você é aparece. Mas toda vez que você resiste, o espelho fica mais nítido. E nesse processo, você também se transforma. Quanto mais protege a sua paz, mais forte você fica. Quanto menos persegue, mais respeito constrói. Quanto mais permanece firme, menos depende da reação de alguém para se sentir inteiro. Você deixa de ser o homem que implorava por amor e se torna o homem que o inspira, sem dizer uma palavra. Você não fala sobre o seu valor. Você vive o seu valor. Não pede paz. Você a encarna. Não exige respeito. Você o reflete. E a verdade mais poderosa é esta: você não fica em silêncio por eles. Você fica em silêncio por você. Não para punir, mas para se proteger. Para não sangrar mais por quem não valoriza. Para não sacrificar mais a própria paz. Esse é o espelho da sua firmeza. E esse reflexo muda tudo. O seu silêncio não é vazio. É domínio. É a marca de um homem que não implora, não espera, não se quebra por ninguém. E, ironicamente, é isso que faz com que eles percebam o que perderam. Se essa mensagem falou com você, continue acompanhando o canal Motivação Estoica Poderosa. Aqui, cada reflexão é pensada para fortalecer sua mente, sua disciplina e sua paz interior. Caminhe com a filosofia estoica e descubra como o silêncio, quando bem usado, se torna a sua maior força.